capítulo 6. Nós vamos ler os primeiros 5 versículos, né? Eu vou pedir para alguém apagar essa primeira luz aqui, olha, por favor. E aqui no telão, se você, porventura, né, não tiver hoje, né, munido da palavra de Deus aí, você esqueceu, você pode acompanhar aqui no telão aqui, amém? Diz assim, Josué capítulo 6, do versículo 1 ao 5. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, ninguém entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita. O muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Amém? Amados, esse texto, ele traz aqui a alusão do que estava acontecendo dentro daquela situação, daquela época. Josué, né, Moisés havia morrido, e Josué então assumiu, né, a liderança do povo do Egito, do povo de Israel, perdão. E depois desses 40 anos tão difíceis, vagando pelo deserto, Josué agora está ali à margem oriental do Jordão com esse povo, e o seu desafio era o de possuir a terra que Deus havia prometido ao povo de Israel, Canaã. No entanto, havia um obstáculo na frente daquele povo para poder possuir Canaã. E eu queria dizer aqui, o primeiro obstáculo foi Jericó. Josué, ele já havia guerreado, e quando Jericó se dá conta que o exército do Deus vivo está vindo, eles ficaram apavorados. Eles sabiam quem era o povo de Deus já havia chegado aos seus ouvidos, né, a fama desse povo de guerra, porque Deus estava à frente do povo de Israel. E eu quero aqui trazer para uma aplicação agora, para mim e para a sua vida. Da mesma forma que Josué tinha um grande obstáculo à sua frente, em suas batalhas, eu e você também temos. Da mesma forma que o nosso inimigo conhece o Deus que temos, o povo de Jericó também sabia quem era o povo de Deus. Deus é quem dá a vitória ao seu povo, aqueles que temem o nome dele. Você não precisa forjar nada. Você já nasceu vencedor, sabia? Pastor, mas eu já tive tantas derrotas em minha vida. Pois é, você já teve tantas derrotas, mas isso não significa que você é mais que vencedor. Porque para você valorizar o que você é, você precisa entender que não se ganha tudo toda hora. Eu sou muito contra essa teologia de prosperidade que tem sido divulgada e ensinada nos púlpitos das igrejas. Porque haverá um momento que você vai perder uma batalha. Não significa
que você perdeu a guerra. E Josué aqui agora, ele conhece Jericó, ele sabe o que é Jericó. O tamanho do desafio de vencer essa batalha. As características da cidade de Jericó, ela era uma cidade completamente murada. Nós conhecemos como muralhas, porque essas muralhas, elas eram tremendamente fortificadas. Era uma cidade murada, inconquistável aos olhos humanos da sua época. Haviam 2 muros. Você via do lado de fora, parecia que só tinha um muro, só uma muralha, mas havia 2 muros. Cada muro desses tinha uma espessura de 2 metros. E uma distância entre um e outro de aproximadamente 4 metros. E nessa distância ainda haviam casas que estavam em cima dessas muralhas. Então, quando alguém poderia perguntar, como é que se pode derrubar uma muralha dessa, pastor? Bom, primeiro, humanamente falando, era impossível. Qualquer tática, qualquer estratégia para invadir Jericó era muito difícil. Talvez se você quisesse colocar fogo nos beirais daquele muro, daquela muralha, para enfraquecê-la, ou talvez fazer um túnel para passar por baixo, ou até mesmo tentar colocar terras, porque é um muro de 10 metros, irmão, para poder subir, seria frustrado, porque a guarnição de Jericó mataria. Isso levaria muito tempo para fazer um túnel, para colocar um fogo, ou para tentar fazer uma ilha para passar por cima da muralha. Mas teve uma estratégia que não falhou. E aqui é a estratégia de Deus. E se eu e você prestarmos muita atenção, essa estratégia, aos olhos humanos, é uma estratégia tola. Porque Deus pede para o povo dele, olha, vocês vão fazer o seguinte: durante 6 dias, vocês vão rodear a cidade. Mas no 7º dia, vocês darão 7 voltas. E quando os sacerdotes tocar as trombetas, vocês vão dar um brado, e as muralhas vão cair. O que eu aprendo com isso? Primeiro, eu tenho que ter fé. Quando Josué recebe essa ordem do Senhor, essa promessa, ele teve que acreditar, porque se ele não acreditasse, ele não ia fazer. É ou não é? A segunda coisa que eu aprendo é a obediência. Ele obedeceu à risca, nos mínimos detalhes. Tudo que Deus mandou fazer, Josué cumpriu. E como é que nós estamos nos comportando em meio às nossas batalhas? Como eu e você estamos agindo? Qual é a nossa atitude em meio às nossas lutas? Estamos nós empenhando a nossa fé verdadeiramente? Estamos nós obedecendo ao Senhor e à sua palavra, que é fiel? Nós estamos cumprindo exatamente aquilo que Deus tem nos pedido? Ou a nossa vida é uma vidinha medíocre, religiosa? Josué estava vivendo uma situação que era vencer ou vencer. Porque conforme aquele tamanho, aquela imponência de Jericó, seria muito fácil ter uma derrota. Mas através disso, irmãos, que maravilhosa ilustração da verdade espiritual que essa história nos oferece.
Isso aqui só foi a introdução, irmão, só para você se situar dentro da história. O Senhor quer falar comigo e com você. Se você leu aquele cartaz que está lá fora, aquela faixa que está dizendo destruindo muralhas, derrubando muralhas, eu quero trazer isso para hoje, para a tua vida, para a minha vida, para a vida dessa igreja. Sabe por quê? A nossa batalha, o que você tem vivido, o que você tem passado, a situação que se apresenta diante de você, o infortúnio, a desgraça, as dificuldades, os problemas, essa batalha que você vive cotidianamente, ela não é planejada para você, ou seja, essa luta não é para que você planeje a sua vitória, porque ela é planejada por Deus. As nossas batalhas não são planejadas de acordo com este mundo, porque o mundo ele planeja, se tiver uma guerra, a guerra é planejada nos seus detalhes. Mas não funciona assim com Deus. Lá em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3, nós vamos ver que, porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. 2 Coríntios 10, 3, está aqui, ó. Embora eu e você estamos vivendo nesse corpo, embora nós não lutamos segundo a nossa própria humanidade. Isso é para aqueles que creem, que temem ao Senhor. Isso é para você que diz que não é nada, que não é ninguém, que não pode, que eu não consigo, que eu não vou alcançar nada. Às vezes o inimigo, ele nos toma com engodos. Sabe o que é engodo? É engano. Ele olha para você, ele vê que você está frágil, e ele começa a falar, sabe, você é uma figurinha carimbada, você não vai chegar a lugar nenhum, você é um fracassado. Pois bem, você tem que olhar para a palavra de Deus e falar assim, olha, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você deve olhar de frente e falar assim, olha, a minha justiça vem de lá de cima. Talvez você esteja passando por qualquer tipo de situação que te deixe fragilizado. Mas Deus está dizendo, filho, a estratégia da sua vitória é minha. Se você quiser lutar por conta própria, você não vai alcançar êxodo. Porque você vive nessa carne. Sabe, tem alguns versículos na Bíblia que me deixam maravilhados. Deus olha assim para mim, para você e fala assim, olha, os meus pensamentos não são os seus pensamentos. Porque os meus pensamentos, Deus dizendo, são mais altos que os seus pensamentos. Ou seja, eu tenho uma visão que vai muito além do que a sua. Deus dizendo. Eu vejo lá, bem lá na frente. Você consegue, eu até um palmo do nariz, olha que meu nariz é grande, irmão. A gente, para enxergar, a gente enxerga muito limitado. Deus não, Ele vê lá. Às vezes, nos revoltamos. Eu estava no portão da escola que eu busco todos os dias a minha filha. Eu sentei no banquinho lá debaixo da árvore durante essa semana. Primeiro eu só ouvi, fiquei ouvindo,
tinha uma roda de senhores, e olha, falando mal da igreja, falando mal de Deus, e eu quietinho, e pedindo misericórdia para Deus, para que o meu espírito de italiano calabrês não subisse para a cabeça. E aí hoje eu sentei de novo no banquinho, e falei assim: Senhor, me dá uma estratégia, porque é o Senhor que tem que fazer, não sou eu. E o mesmo homem que parece que ele que era o grande regente das controvérsias, das críticas, começou a falar e falou mal da igreja, falou mal de Deus, falou mal de pastor, falou, e eu quietinho, de repente eu falei assim: então, isso daí é que o homem, ele tem se deixado levar, porque ele falou: eu sou ateu, falei: olha, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. A partir do momento que nós nos afastamos de Deus, essa imagem, essa semelhança, ela é desconfigurada. E nós vemos os dias que nós estamos vivendo. Nós conseguimos nos dar conta do que está acontecendo nos dias de hoje. É que o homem tem se afastado de Deus. O homem, ele tem deixado Deus de lado. E na hora da dificuldade, até na hora da dificuldade, muitas vezes, tem muita gente que só na hora da dificuldade lembra de Deus. Mas até hoje, até muitos estão na hora da dificuldade também deixando Deus de lado, querendo resolver o problema sozinho. E não funciona assim. Eu e você precisamos entender que Deus é Ele que está no controle, é Ele que vai derrubar essa muralha, é Ele que vai te dar e vai te trazer a solução. Não é o pastor, não é o papa, não é esses que estão na mídia. É Deus, é Ele que faz, é Ele que deve ser entronizado. Não entronizado, Ele já está no trono. Nós que devemos reconhecer o seu poderio, o seu senhorio. Já em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, ele nos aclara que as nossas armas não são físicas, pois a nossa guerra, meu irmão, é de natureza espiritual. Você quer derrubar uma muralha? Comece a entender que tudo começa aqui. E quando começa aqui, ele desce aqui. E isso não está envolvendo o sentimento e intelecto, está envolvendo o espírito. Olha aqui, 2 Coríntios 10, 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofisma. Você sabe o que é um sofisma? Um sofisma é um engano também, é uma ilusão. O que esse mundo vive? Mas pastor, se as armas da nossa milícia não são carnais, com que arma é que eu vou lutar? Porque o povo de Israel, nós pegando essa ilustração das muralhas de Jericó, eles também utilizaram armas quando entraram em Jericó. Então, com que armas? Ao invés de um armamento bélico, nossas armas são espirituais. O nosso poder, o poder do povo que declara, que teme a Deus, vem do próprio Deus. Lá em Efésios capítulo 6, do versículo 11 ao 17, diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados e potestade, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau. E depois de terdes vencido tudo, permanecei
inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Vocês estão entendendo que você está cheio de arma que você pode lutar no mundo espiritual? Você pode destruir fortalezas. Irmãos, você sabe o que é uma fortaleza? É um lugar fortificado. Às vezes nós achamos, irmãos, essa ambiência, esse lugar, sabe por que ele está livre? Sabe por que esse ambiente não está pesado? Porque existe uma batalha sendo travada no ar. Existe uma batalha, a palavra de Deus fala que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito. Na cidade, você sabia que cada bairro, dentro dessa cidade, tem um principado? Você sabe o que é um principado? Esse principado, sabe o que ele faz? Ele influencia, por exemplo, a juventude a se drogar. Ele influencia, por exemplo, os líderes da cidade a se corromper. Da mesma forma, ele também vai excitando muitos que não têm esse conhecimento a se prostituir. Como é que nós podemos vencer o inimigo se não conhecemos os seus ardizes, as suas estratégias? Irmãos, hoje em dia a imoralidade sexual no planeta, não é nem aqui no Brasil, é no planeta, é o que o diabo mais tem usado, o que o diabo mais tem feito para destruir famílias, para destruir igrejas, para destruir vidas. Conversando ainda com aqueles senhores, eles entenderam. Quando eu conversava com eles, eles entenderam e me coloquei como servo do Senhor. E eu falei: nós não somos animais, nós somos feitos, criados pela mão do Criador, mas o homem tem se tornado um animal. O irmão, ele entra dentro de uma igreja como essa. Irmãos, eu sei que aqui não tem, e se tiver, em nome de Jesus está repreendido. Mas ele já entra maquinando, ele não vê a irmã, uma irmã, ele vê um pedaço de carne para comer. Tamanha é a distância, tamanha a desconfiguração que ele vive, uma vida medíocre. Então eu posso entender que essa pessoa, ela está influenciada por esses principados. Ai, pastor, então tudo é demônio? Não, nem tudo é demônio, tem muita gente sem vergonha. Tem muita gente sem vergonha, que não é nem demônio, é falta de caráter. Mas aqui eu posso entender que nós temos em nossas mãos armas para vencermos, para derrubarmos muralhas, para destruirmos fortalezas. Está em minha, está em suas mãos. Deus nos deu, nos presenteou. E o que nós estamos fazendo com isso? Amados, olha só, o cinto da verdade. Pastor, como que eu derrubo uma muralha? Fale a verdade, irmão, viva uma verdade, não viva uma mentira. Aqui já foi falado de púlpito. O diabo é o pai da mentira, está na palavra de Deus, está na Bíblia. Quem é mentiroso é filho do diabo. Quer destruir muralhas? Fale a verdade.
use a couraça da justiça. Sabe o que é isso? O seu senso de justiça deve ser abaseado, ou seja, deve estar intrinsecamente ligado com a palavra de Deus. A nossa justiça vem do alto. O meu senso de justiça é o senso de justiça de Deus. A sandália do Evangelho da Paz. Sabe o que é calçar a sandália do Evangelho da Paz, irmãos? Para destruir fortalezas, é você trazer esse Evangelho, ou seja, o Evangelho significa boas novas. Você ter essas boas novas no seu coração. Que boas novas são essas? Olha, você pode não crer, mas eu vou te dizer algo. Jesus veio, o Filho de Deus, Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o único Filho, o unigênito do Pai, para morrer, para te salvar. É você levar essa boa notícia para o seu vizinho, para o seu parente, fazendo missões. Esse é um trabalho nosso, da igreja. Isso o Senhor colocou como mandamento: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Como é que eu derrubo muralhas, pastor? Eu derrubo muralhas evangelizando o mundo. E o escudo da fé, como é que eu uso isso, pastor? Irmãos, fé é a certeza das coisas que a gente não enxerga. Hebreus 11, 1. É a certeza das coisas que não se veem. Nós falamos que temos fé, irmãos. Se nós temos a fé de Elias, então essa mesma fé também é a fé de Jesus, que tocou no esquife e o morto levantou. Às vezes, quando eu estou num velório, irmãos, eu me sinto frustrado. Eu já participei de alguns em minha vida. E toda vez que eu estou no velório, eu falo: Senhor, eu me sinto envergonhado, porque a Tua palavra fala que os sinais acompanharão aqueles que creem no Seu nome. Um dos velórios mais marcantes para mim foi de um menininho, de 4 aninhos. Ele morreu de câncer, leucemia. Meu coração se partiu. Eu falei: Senhor, eu queria ter essa fé de colocar a minha mão na cabeça daquela criança e ela levantar. Mas é essa fé que Deus tem proposto para mim e para você. Apesar da nossa fraqueza, Deus está pedindo para que eu e você possamos crer que Ele faz maravilhas. Ai, pastor, mas não acontece nada em minha vida. Vai acontecer quando você disser assim: Senhor, eu não abro mão daquilo que o Senhor deu para mim. Sabe como que eu uso o meu escudo da fé? Quando alguém chega para mim e fala assim: Deus não existe, eu vou dizer: Deus existe, eu creio. E eu falo isso com propriedade porque eu disse isso para o médico que me operou. Quando ele me falou assim: olha, eu sou ateu, eu não creio em Deus. E olha que ele abriu a minha cabeça aqui, dividiu o meu cérebro em 2 partes. Eu disse para ele assim: não tem problema, eu creio. Você pode não crer, mas eu creio no meu Deus. O meu Deus é um Deus vivo. Ele ficou chocado, porque eu usei o escudo da fé, quando o diabo ia querer colocar na minha mente: será? Está vendo? Até o médico não crê. Ele que tem um conhecimento, que vai operar aí, tirar o tumor que está no seu cérebro, ele que tem o conhecimento não crê, e você crê. É o conhecimento dele que vai te libertar. Não, é a mão de Deus que vai dirigir a mão dele. Nós precisamos, irmãos,
nos apossarmos das bênçãos do Senhor, tomar esse escudo. Ai, está difícil, se você ficar lamuriando a sua sorte, a muralha vai estar na sua frente, não vai cair não. Sabe como que a muralha lá em Jericó caiu? Louvor, obediência, fé. Tocaram as trombetas, um brado de júbilo, e as muralhas caíram. Quando o negócio estiver difícil, quando as coisas estiverem apertadas, você deve então adorar ao Senhor. Aí você vai dizer assim: como é que eu vou adorar ao Senhor na dificuldade? Olha para Jó. Perdeu 10 filhos, tudo que tinha. Se ajoelhou, se cobriu de saco e cinza e adorou ao Senhor. Certa vez a sua mulher falou assim: homem, você ainda retém a sua fé a esse Deus? Amaldiçoa esse Deus e morre. Sabe o que ele fala? Ah, mulher, tu falas como uma louca qualquer. Adore ao Senhor que a muralha vai cair. Agradeça a Deus pelas suas dificuldades, que a muralha vai ruir. O capacete da salvação, mais uma arma que você precisa ter. Tenha na sua mente guardada que você é um cidadão do céu. Coloque esse capacete. Quem dirige e quem governa a sua vida não é Dilma Rousseff. Quem dirige a sua vida não é o governador Alckmin. Quem governa a sua vida é Jesus Cristo. Dele vem a tua bênção. Dele vem o que você precisa ter, o que você precisa fazer. É de Cristo, irmãos. Eu e o pastor Osmi, nós estávamos lá na igreja aqui do pastor Disseu, no Chapadão. Nós encontramos um amado irmão, todo desesperado, falando tantas coisas, sabe, caóticas, só não, porque o governo da Dilma, não, porque, sabe, lá a Venezuela, o exército, o marxismo, e estão querendo invadir o país, a igreja não se posiciona, e que... Meu governo não é Dilma. Irmãos, como crentes nós temos que estar preparados para viver ou morrer por Cristo. Não importa, se entra aí um louco, uma metralhadora e... Fala aí, pastor, você está falando tudo aí, eu quero ver se é bom mesmo. Se eu fosse frouxo, e se eu não tivesse o capacete da salvação, se eu não soubesse para onde que eu estou indo, porque eu sou salvo, você é salvo, irmão. Tem gente que todo dia tem que aceitar Jesus para ter certeza da sua salvação. Jesus morreu uma vez só por você. Basta você aceitar. Basta você crer e receber Ele como seu Senhor, você é salvo. Eu estou indo para Canaã. E você? Nós somos salvos, o Senhor nos salvou. Então o capacete da salvação é para proteger isso aqui, olha. Tudo começa aqui. Tudo começa aqui. Na nossa mente. O inimigo sempre quer atacar onde? A sua mente. Ele quer desconcertar a sua vida por onde? Por onde que ele começa? Pela mente. Agora, quando você tem a proteção do Senhor, você sabe quem você é em Deus. Aleluia. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Irmãos, eu não preciso nem dizer muito a respeito disso, mas eu sei de uma coisa. Quem usa essas armas, quem crê na palavra de Deus, é um soldado valoroso, que mesmo de frente a uma muralha,
ele não volta para trás, porque ele tem uma direção e essa direção vem de Deus. Olha o que diz 2 Coríntios 10:5, e eu vou finalizar aqui, irmãos. Anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Os sofismas são as filosofias, os raciocínios, os pensamentos que nós vemos no mundo de hoje. Hoje é muito normal você fazer o que você bem entender da sua vida. Ninguém quer se submeter à lei de Deus e inventam leis para agradar a sua própria concupiscência. Sabe aquela filosofia? Tudo é de Deus. Não, nem tudo é de Deus. Deus veio, Jesus voltará para levar uma igreja, um povo. Porque sem santidade ninguém verá a Deus. E aqui está, esse versículo ele fala que nós, está falando de mim e de você, irmão. Olha as muralhas aí caindo. Levando cativo todo pensamento à obediência a Cristo. Olha, nós não temos hoje uma trombeta como Josué tinha, no sentido literal. Mas nós temos uma boca. E essa boca, é com essa boca que nós confessamos quem é o nosso Senhor. E eu quero que você procure na Bíblia quando é que foi que Deus perdeu alguma coisa. Ele jamais perdeu uma batalha. E quando Satanás, talvez, olha para Jesus na cruz, ele fala assim: acabou, filho, você morreu. E ele fala: está consumado. O diabo, seus anjos e todo o reino das trevas entraram em polvorosa, porque eles sabiam que aquele mesmo Jesus que gritou na cruz: está consumado, eles sabiam que aquele era um vencedor invicto. E ao terceiro dia, ele levanta dos mortos, para que eu e você tivéssemos direito à vida eterna. A maior muralha que foi quebrada até hoje foi a muralha do pecado através de Cristo Jesus. Talvez você esteja lutando contra o pecado. Talvez você esteja lutando contra uma muralha das suas dificuldades cotidianas. Mas eu quero dizer uma coisa: não existem muralhas, não existem barreiras que pode parar alguém como eu e você, que tememos a Deus com o nosso coração. Você pode dizer amém? Você crê ou não crê, irmão? Queria chamar o ministério de louvor aqui. Sabe, existem horas que a gente pensa que não vai acontecer. Você já passou por isso? Senhor, não vai dar. Senhor, não vai, a vitória não vai chegar. Senhor, o tempo está passando. Mas a vitória, ela chega na hora certa.
A vitória, irmão, ela chega na hora certa. O nosso tempo é o Cronos, 1 minuto são 60 segundos. Mas o tempo de Deus é o Kairos. Hoje você vai sair daqui com a unção de destruir fortalezas. Irmão, eu acho que eu vou falar de novo. Você vai sair daqui hoje com a unção de destruir fortalezas. Amém? Ah, pastor, eu não creio. Deixa quem não crê de lado, irmão. Se você crê, tudo pode. Tudo é possível aquele que crê. Amém? Feche os seus olhos, por favor.